bem-vindos, pessoal. Então, para fechar agora o nosso segundo bloco de comandos do AutoCAD, que é o bloco de comandos desse grupo de modificação, nós vamos ver nessa aula os comandos de Trim, Extend, os comandos de Rotate e o comando de Offset. Então, nós vamos começar criando uma linha aqui embaixo. Vou criar uma linha aqui, pode ser uma linha com tamanho de 500 e vou dar um Enter. Enter de novo para sair do comando. E vou criar uma outra linha, aqui ó, a partir do meio, eu vou colocar uma linha aqui com 200 e Enter. E Enter de novo. Então, criei essa figura aqui. E agora nós vamos utilizar o comando Trim. O comando Trim, dentro da aba de modificação, ele está aqui nesse ícone, é o primeiro ícone. Nós podemos selecionar ele aqui ou nós vamos no atalho do nosso teclado. Então, nós vamos digitar T, R e Enter. Selecionamos o comando Trim. Ele vai nos pedir aqui, ó, selecione o nosso objeto. Nós vamos selecionar o objeto todo. Depois, nós vamos dar um Enter. E nós vamos clicar naquele objeto, na lateral do objeto que a gente quer apagar. Se eu quero apagar só essa linha, eu vou vir nessa linha, eu vou clicar e automaticamente ele apaga. Então, para que serve o comando Trim? Quando a gente está criando um desenho, vamos imaginar que a gente está fazendo lá o desenho de uma janela. Algumas vezes a gente vai criar a linha e a gente vai ter que apagar apenas um pedacinho dessa linha. Vamos imaginar aqui, ó, eu vou fazer um retângulo. E eu quero apagar apenas um trecho dessa linha. Ó. Vou fazer uma divisão aqui e uma divisão aqui no meio. Ó, daqui e daqui. Se eu quiser apagar apenas um trecho dessa linha, eu quero apagar apenas o trecho de cima. É através do comando Trim. Por quê? Se eu vier na borracha, eu vou selecionar a borracha, selecionar a linha, ela apaga a linha inteira. O Trim, ele apaga um pedaço da linha sempre que a gente tiver uma divisão nessa linha. Então, olha só, venho no comando Trim, seleciono tudo, porque eu quero apagar uma parte, dou um Enter e clico só no trecho que eu quero apagar. Então, o AutoCAD apaga esse trecho. Então, para deletar a linha inteira, tem que ser na borracha ou no delete do teclado. Se eu quiser apagar um trecho da linha, tem que ser no comando Trim. Então, a diferença maior é essa. Agora, vamos imaginar que eu apaguei essa linha, ou que eu tinha esse desenho e eu preciso chegar com essa linha até a extremidade aqui da minha janela. Então, agora eu vou usar o comando Extend. O comando Extend, ele está junto com o Trim. Então, se eu selecionar aqui essa setinha, eu consigo achar ele aqui, ou eu vou pelo atalho, vou digitar E, X e dou Enter. E aí ele vai aparecer. O que ele vai fazer no meu desenho? Com o comando Extend, eu consigo estender essa linha ou qualquer linha até a barreira que eu criar. Então, se eu quiser estender essa linha, eu preciso ter a barreira. Então, a primeira coisa que eu vou selecionar no meu desenho é a barreira. Eu quero que ele estende até essa extremidade aqui. Então, eu vou selecionar essa extremidade, vou dar um Enter e venho na linha que eu quero que chegue até lá. Cliquei nela. Vamos imaginar que além dessa linha eu quero estender essa aqui, ó. Eu consigo? Consigo, porque eu já selecionei a primeira, que é a linha da extremidade. Então, eu venho nessa linha, se eu clicar nela eu consigo estender. Então, isso a gente consegue fazer em um desenho como um todo. Mas sempre para usar o Extend, a gente tem que ter uma barreira primeiro. Bom, feito isso, a gente já viu então os dois comandos, Trim e Extend. São comandos simples, mas que a gente utiliza muito dentro de um desenho de projeto arquitetônico. O outro comando que a gente vai ter, que a gente vai ver hoje, é o comando de Rotate, que é essa setinha que a gente tem dentro do grupo de modificação. Além dessa setinha, a gente pode usar como atalho R, O e Enter.
Vamos imaginar que eu quero rotacionar essa linha aqui 30 graus. Então, eu vou selecionar essa linha, vou dar um Enter, vou clicar nesse ponto, porque eu quero que ela faça esse movimento aqui do meu mouse. Ó, ela vai fazer esse movimento. Então, eu vou clicar nesse ponto e vou digitar o valor. Vou colocar aqui 30 e vou dar um Enter. Então, desse ponto, ele subiu 30 graus. Vou voltar aqui, vou fazer novamente. Só que eu vou pegar o ponto contrário. Então, eu venho em Rotate, seleciono essa linha, vou dar um Enter e vou clicar nesse ponto aqui, ó. Se eu der 30 agora, ela vai rotacionar no sentido contrário ao que a gente fez de forma inicial. Por quê? Porque toda vez que a gente usar o comando de Rotate, é importante lembrar que o AutoCAD ele faz a rotação sempre da direita para a esquerda. É como se ele mantivesse a rotação no sentido anti-horário do nosso relógio. Então, sempre que a gente for criar uma rotação, a gente tem que pensar para onde que a gente quer que essa linha chegue. Então, dependendo da situação, vou voltar novamente. Se eu quiser que essa linha, a partir desse ponto, suba, ela vai fazer o sentido contrário ao comum do AutoCAD. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar a linha, dar um Enter, clicar nesse ponto, mas ao invés de eu colocar 30, eu tenho que colocar o sinal de menos, para que ela faça o contrário do que o AutoCAD entende que é a movimentação normal que ele faz. Então, eu vou colocar menos 30. E aí ele vai subir. Então, toda vez que a gente fizer isso, ó, selecionei uma linha, vocês podem ver que na hora que dá um Enter num ponto, o AutoCAD mostra, a partir do mouse, ó, ele mostra qual que é o ângulo que ele sempre faz. O ângulo não, o sentido da rotação que ele sempre faz, que é o sentido anti-horário. Por isso que é bastante importante a gente prestar atenção em qual que é o nosso ponto inicial e onde a gente quer que aquela linha chegue. Para a gente colocar ou positivo, né? A gente colocar só o ângulo 30, 45, 60, ou a gente colocar o sinal de menos dentro do nosso comando. Ok? Então, vamos voltar aqui novamente. E agora a gente vai ver o último comando, que é o comando de Offset. O comando de Offset dentro do grupo de modificação fica na extremidade inferior. A gente pode clicar nesse ícone ou digitar O e Enter. O que o comando de Offset faz? Ele cria uma cópia da linha com a distância, um afastamento que a gente especificar para ele aqui, digitar para ele aqui no teclado. Então, a primeira coisa que ele vai perguntar ali, ó, especifique a distância. A primeira coisa que a gente coloca é a distância. Se eu quero criar uma linha com a distância de 30 dessa que eu tenho aqui, eu vou digitar 30 e vou dar um Enter. A segunda coisa que ele vai me perguntar é selecionar qual é o objeto que eu quero que se distancie do outro com 30 de unidade. Então, eu vou vir nessa linha. E aí, ou eu vou clicar para baixo, ou eu vou clicar para cima, se eu quiser uma linha em cada um desses sentidos. Então, eu vou clicar para baixo. Pronto, criei uma linha, uma cópia dessa inicial com a distância de 30. Se eu quiser fazer isso aqui, ó, aqui eu tenho um retângulo, então é como se eu tivesse uma polilinha. Ele não vai clicar, se a gente clicar e pedir para ele diminuir ou aumentar, para ele criar essa cópia, ele não vai fazer isso segmento por segmento. Como ele entende que é uma polilinha aqui, ele vai fazer isso de uma forma total. Então, eu vou clicar e vou clicar para dentro. Ó. É como se fosse a nossa janela. Então, a gente tem uma janela quadriculado aqui e a gente fez a espessura dessa janela. Terminei de fazer o meu offset. Terminei de fazer parede, janela, tudo. Aí, eu vou dar um Enter e eu saio do comando. Olha como é útil o comando Trim. Então, quando eu fiz isso aqui, ó, eu posso vir no comando Trim, selecionar o meu objeto todo, dar um Enter e apagar
apenas essas extremidades, que é o que eu preciso apagar. E aí a minha janela vai ficar perfeita. O desenho da minha janela ficou perfeito. Então, o comando de offset, ele vai criar uma cópia a partir da distância que a gente especificar dentro do AutoCAD. São comandos muito importantes e que a gente utiliza muito em qualquer projeto arquitetônico, em qualquer das representações de um projeto arquitetônico. É importante demais saber esses comandos. A gente fica por aqui, então a gente fechou o módulo de modificação de um desenho. Vimos todos os comandos aqui e agora a gente vai partir para o comando de propriedades de um desenho e criar o layer que a gente vai utilizar dentro do nosso projeto. Então, até a próxima!